Mais uma boa pedida. Então, galerinha, aquela questão que eu pedi para vocês arriscarem em casa, como realmente na sala de aula a discussão é mais rápida, é bom que a gente já tenha visto ela juntos aqui com mais calma na assistência. Página 65, questão 36 da UFSC. Uma esfera condutora 1 de raio R1 está eletricamente carregada com carga Q1 e apresenta um potencial elétrico V1. A esfera condutora 1 é ligada por meio de um fio condutor de dimensões expressíveis a uma esfera condutora 2 de raio R2 e descarregada. Após atingirem o equilíbrio eletrostático, a esfera 1 adquire carga Q1' e potencial V1'. E a esfera 2 adquire carga Q2' e potencial V2'. Bem parecido com aquela estrutura que a gente montou em sala de aula, né? Aqui então ele diz que tem uma esfera 1, uma esfera 2, a esfera 1 tem raio 1, tem carga 1, tem voltagem 1. E ele falou mais alguma coisa? Não, é isso aí. A esfera 2 tem raio 2, tem carga 0 e, portanto, voltagem 0. Concorda comigo? Se não tem carga, não tem por que ter voltagem. Aí depois ele pega essas duas esferas e usa um fiozinho para conectar elas. Nós sabemos que ao conectar as duas esferas com o fio, elas adquirem a mesma voltagem. Esse é o segredo, saber que existe uma voltagem de equilíbrio nessa hora. Então ele falou que depois do contato vai ter V1' e V2'. Então vai ter uma carga Q1', que é menor que Q1, perdeu um pouco da carga para essa, que estava descarregada, e essa aqui vai ter uma carga Q2'. Ah, não vai ser igual? Não vão ser iguais só se fossem idênticas. Como essa é maior, cabe mais carga nela. Certo? Ótima pergunta. No vídeo do helicóptero você falou que daí o helicóptero tem que ir antes para não pegar uma carga. Exato. Tudo a ver com aquela situação. Como se fosse o fio carregado e o helicóptero descarregado. Conecta um no outro, vai haver carga. Certo? Se é o cara que faz esse papel, frita na hora. Então tu usa um fio, carrega o helicóptero fica carregado. Agora o cara pode pular daqui para cá, porque já que não tem diferença de potencial, não tem choque. Quase instantâneo. Sim, não é. O tempo humano não. É quase encostou ali e vai carregado. Quase instantâneo. Daria para calcular, mas seria microsegundos, 10 a menos 6 segundos. Show de bola. Fala, meu amor. É só a voltagem que fica igual, não? Exatamente. A voltagem fica igual. As cargas só ficariam iguais se as esferas fossem idênticas. Como essa esfera parece ser maior, ela aparentemente vai acabar ficando com uma carga maior. Considerando a situação descrita, assinale as proposições corretas. 0, 1. Olha só o que ele afirma na 0, 1. Vou preparar aqui as questões para serem discutidas. 0, 1. A voltagem da esfera 1 inicialmente é igual à voltagem 1 mais a voltagem da 2 após o contato. Intuitivamente o cara pode até achar que sim. Pô, professor, a voltagem foi distribuída, mas a gente falou que a voltagem ia ser distribuída na sala de aula? Não, né? O que eu falei na sala de aula é que a carga antes, as cargas antes, é igual às cargas depois. Porque carga elétrica não pode aparecer e desaparecer, não é isso? Só que como a carga inicial é 0, a da segunda, né? Tudo bem para vocês? Então eu posso afirmar que a carga 1 é sim igual à carga 1' mais a carga 2'. A carga da esfera 1 no início é igual à soma das cargas da esfera 1 e 2 no fim. Porque carga elétrica depende da quantidade de elétrons. Os elétrons não podem desaparecer. Então isso deve se conservar. Agora, não tem garantia daquilo ali. Aliás, eu teria que fazer uma conta para confirmar aquilo ali. Certo? Então, por enquanto, eu vou deixar em aberto. Não está falso, mas eu vou provar para vocês na sequência que está falso. Só para a gente não perder tempo. Isso seria verdadeiro. E cuidado, a tua intuição te trai agora. Certo? Porque tu pensa, ué, se esse cara tem 100 volts e eu encostei, se esse ficou com 80 volts é porque 20 volts fugiu para lá. Só que voltagem não é uma grandeza dessas que tu sai contando por aí. Voltagem é um potencial elétrico que depende da posição das cargas. Beleza? Por isso que é perigoso. Professor, olha só, vamos supor ali que o Q1 fosse 10. Daí Q1' e Q2', seria 10 ou poderia mudar completamente esse linha? Não, se Q1 é 10, a soma do Q1' mais Q2' tem que dar 10. Então pode ser 8 e 2. O V. Ah, sim. Tá, se o V for 10,
dependendo do tamanho, pode ir para 0,001, certo? Pode, porque essa esfera pode ser muito maior que a outra. Mas daí fica 0,01 nos dois. Os dois, entendeu? E pode ir para 9,9 se for uma esfera bem pequenininha, então só vai perder um pouquinho da carga. Tá beleza? Vai baixar um pouquinho. Agora, o quanto vai baixar vai depender do tamanho das esferas em contato. Ótima colocação, certo? Usando essa ideia que ela apresentou, já dá para mostrar, né? Usando essa ideia, dá para até provar já intuitivamente que isso aqui é falso. Porque pensa bem, o que eu disse para ela? Que se fosse 10 volts iniciais aqui, após o contato tinha que ir para menos de 10. Concorda comigo? Se essa esfera fosse minúscula, iria para 9,999. Beleza? Aí pensa nessa primeira situação. Se as duas ficaram com 9 volts, 9 mais 9, 18, muito mais do que o inicial. Concorda comigo? Imaginem que essa esfera fosse gigantesca. Aí quando essas cargas, essas poucas cargas que estavam deixando 10 volts nessa, se espalhar pelo planeta todo, imagina que é o próprio planeta, aquela outra esfera. Aí a voltagem vai para 0,00001 volt. Porque as cargas se espalharam brutalmente, sobrou uma ou outra carga idiota aqui. Beleza? 0,000 mais 0,000 vai dar os 10 volts. Né? Então, com dois exemplos extremos, nós provamos que essa ideia não pode ser verdadeira. Certo? Bacana a colocação. Cuidado, as voltagens dessas são iguais. Sim, isso aqui vai ficar 9,999, aqui vai ficar 9,999. Isso aqui vai ficar 0,0001, aqui vai ficar 0,001. Por isso que eu já estou colocando no meio, por causa do fio que está encostando as duas. Por causa do equilíbrio, perfeito. Tá? Então, daqui a pouco eu vou provar matematicamente que é falso. Beleza? Por enquanto ficou a prova intuitiva. 0,2. Q2' é igual a Q1'. O que nós acabamos de ver? Como as esferas são nitidamente diferentes, a maior acaba ficando com mais carga. Tá, beleza? A maior vai ficar com mais carga. Dizer que as cargas são iguais é um absurdo. Só se as esferas fossem idênticas. Só se as esferas fossem idênticas. Beleza. 0,4. Q1' mais Q2' é igual a Q1. As cargas das esferas somadas após o contato é igual à carga original de uma das esferas, já que só ela estava carregada. Observe que isso é verdadeiro porque Q2 era zero, tá, gente? Se Q2 estivesse carregado, teria que ser mais Q2. Né? Então, aqui está tranquilo, foi bem que a gente viu na sala de aula. 0,8. V1' igual a V2'. Está em contato através de um fio, é obrigatório que a voltagem seja a mesma. Se não tivesse a mesma voltagem, haveria corrente elétrica até equilibrar a voltagem. Então, exatamente o que nós vimos na sala de aula. Dá para acreditar naquele detalhe ali. 16. Q2' sobre Q1' é igual a R2 sobre R1. Aqui agora vai ter que ter uma certa matemática para a gente provar a brincadeira. Que matemática é essa? O bacana era o cara tentar fazer a conta de novo, porque se ele pegar a fórmula pronta da apostila, né, do que a gente discutiu em sala de aula, fica meio sem graça. O ideal do cara é o seguinte, na raça, eu preciso achar uma relação para as cargas após o contato, não é isso? A primeira certeza que eu tenho, até o que eu já fiz, é que as cargas se conservam. Então a carga 1 é igual a carga 1' mais a carga 2'. Não é isso? Bom, nós vimos que tem uma coisa, uma característica dessas esferas que permanecem constante antes e após o contato. Qual era essa característica? Capacitância. Nós vimos que a capacitância de um corpo, o que é a capacitância? É a grandeza que mede quanta carga ele pode armazenar, né? É carga sobre voltagem. Esta característica permanece constante antes e depois. Concorda comigo? Mas eu tenho uma equação apenas envolvendo cargas. E eu preciso de uma equação com um raio, não é? Eu vou isolar esse Q aqui, está dividindo, passa. Então capacitância é C vezes V. O que eu posso colocar no lugar da carga 1? C1 vezes V1. Igual. E no lugar da carga 1', C1 porque não muda. A capacitância é a mesma do início ao fim,
E qual é a voltagem? V1', mais C2. Vocês concordam que essas voltagens são iguais? E na apostila até a gente chamou de VE, de voltagem de equilíbrio. Concordam comigo? Apareceu o raio já? Ainda não apareceu o raio. Pode repetir, pessoal. Como? Pode repetir a última parte. Claro, sem problema nenhum. Lembra dessa grandeza? Como é o nome dela? Capacitância. Capacitância é pegar a carga e dividir pela voltagem. Eu tinha uma equação para as cargas. Aí eu queria isolar a carga aqui. Está dividido, passou? Então carga é o mesmo que capacitância vezes voltagem. Então C1 vezes V1 é igual a C vezes V, que é igual a C vezes V. Eu só substituí a carga por C vezes V. Isso aqui era a carga 1, né? Era aqui, né? Ela também tem uma capacitância, certo? Eu chamei de C1 a capacitância dessa esfera. E ela tinha uma carga, ela tinha uma voltagem. Como carga é C vezes V, eu posso dizer que essa carga Q1 é C1 vezes V1. Que nem a gente fez na sala de aula. O que é esse Q1'? É a nova carga, não é isso? É a nova carga porque existe uma nova, porém a capacitância continua a mesma, porque a esfera não mudou. E essa capacitância depende da forma da esfera, beleza? Então aqui é C1 vezes a nova voltagem, que eu estou chamando de voltagem de equilíbrio. E a esfera 2, ela deve ter a sua capacitância, C2, né? E depois que entrou em contato, mudou a capacitância dela? Não. Como é que eu vou medir a carga dela? C vezes V. É a capacitância dela vezes a voltagem dela. Por que eu chamei de VE e VE? Porque são iguais, são equilíbrios, estão em equilíbrio. Professor, Pois não. o C no 2 ali, o C não é o Q sobre V? É Q sobre V. Então não deveria ser derivado. Seria infinito, né? O zero dividido por zero, isso que eu querendo dizer, né? O negócio é o seguinte, cara, boa tua pergunta. Capacitância é Q sobre V, mas eu preciso fazer uma experiência, né? Se eu nem fiz a experiência, como é que eu vou querer determinar a capacitância, né? É isso que está te confundindo. Tu vê, tu está pensando na fórmula matemática e está esquecendo que existe um corpo ali. Este corpo existe. Se ele existe, ele possui uma capacitância. O fato de ele não estar carregado não quer dizer que eu não possa calcular a capacitância dele. Só quer dizer que naquele momento a voltagem é zero. Certo? E neste momento eu não posso calcular a capacitância dele. Mas ele tem, não tem? Eu só chamei ela de C2 ali. Eu nem sei se eu vou usar ela, né? Ela existe, aquela capacitância, mesmo ele estando descarregado. Um capacitor descarregado deixa de ser capacitor? Não. Ele só não posso dizer qual é a capacitância dele, ele descarregado. A não ser que eu olhe o manual do fabricante. Beleza? Mas bacana a tua colocação também. Pessoal, olha só. Apareceu alguma relação entre os raios? Não apareceu, né? Porém, esta equação aqui vai nos ajudar a mostrar que aquela ideia ali está errada. Olhem por quê. No final da aula, eu mostrei a vocês o seguinte, ó, no final da nossa aula, capacitância é carga sobre voltagem. E hoje nós vimos no início do curso, no início da assistência, que voltagem é K vezes Q sobre R. Eu tenho o direito de substituir V por V, não tenho? Aí surgiu a fórmula no final da aula passada, que ficou assim, ó. Ficou uma divisão de fração, que é a primeira, vezes o inverso, cortando o Q com o Q, nós vimos no final da aula que a capacitância de uma esfera pode ser determinada por R sobre K, onde o R é o raio da esfera e o K é a constante eletrostática. Agora é o seguinte, ó, eu vou substituir aquela equaçãozinha nessa aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. No lugar da C1 eu posso colocar R1 sobre K. Concorda comigo? Vezes V1. É igual. C1 é R1 sobre K vezes a voltagem de equilíbrio. E no lugar do C2, R2 vezes K vezes a voltagem. Todas essas equações têm o que na parte de baixo? O mesmo denominador. Eu posso eliminar esse denominador? Posso, né? Então, já que tem K em todos eles, cancelei. Concordam que V de equilíbrio é o V1' e o V2'? É, né? Certo? Então, olha só o que eu posso alterar aqui. Vai ficar R1 vezes V1 é igual a R1 vezes
vezes V2'. Tu vê, ó, eu queria uma equação para isso aqui, né? Acabei encontrando uma equação para provar a primeira, né? E aí, galerinha, que conclusão eu posso tirar? Ó? Tem como esse número ser igual a esse mais esse? Tem uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Só se os R's fossem todos iguais. Se esses R's fossem todos iguais, eu poderia cancelar. Aí o V1 seria igual ao V1' mais o V2'. Concorda comigo? Certo? Mas os raios são iguais? Não, né? Ele disse que um era R1 e disse que o outro era R2. Como? R1 diferente de R2, V1 é diferente de V1', mas tudo bem para vocês? Acabei fazendo a prova da primeira então. Provei que a primeira era falso. Poxa, já que eu não consegui achar esta relação, como é que eu vou achar essa relação então? Como é que é? Pode ser achar a relação do V com o quê? Nós sabemos que após o equilíbrio, as voltagens são iguais, não é isso? As voltagens são iguais. Nós acabamos de rever que a capacitância de uma esfera é R sobre K. Beleza? E se eu quiser isolar a voltagem aqui, fica como? Não precisa, pô. Não precisa. Olha só, olha aqui. Esfera V1', não é? Igual a V2'. Quem é V? V é K vezes Q sobre R. Se é o E1, né? Quem é V2'? Me ajuda. K Q2' sobre R2. Corta K com K. E aí? O que vocês têm para me dizer? É a mesma coisa? Está multiplicando, passa. E está dividindo, passa. Então eu vou passar o R2 para lá, vai ficar R2 sobre R1 é igual a Q2' sobre Q1'. Confirmamos? Essa aqui foi muito mais fácil do que essa, né? Essa aqui nós tivemos que pegar as cargas iniciais igual às cargas finais, substituir pela ideia de capacitância, substituir a capacitância por R sobre K, eliminar os Ks e ainda filosofar sobre a resposta. Como os raios são diferentes, aquela afirmação estava falsa. Essa aqui foi bem mais fácil, era só lembrar que após o contato as voltagens são iguais. Já que as voltagens são iguais e voltagem de uma esfera K vezes Q sobre R, ficou K vezes Q1' sobre R1 igual a K vezes Q2' sobre R2. Corta K com K, está dividindo, passa multiplicando, passa dividindo, verificamos a 16. Verdadeiro. Só falta uma. 32. V1 é igual a V1'. E aí, galera, a voltagem inicial da esfera 1 é igual à voltagem final, depois que ela foi posta em contato com uma neutra. Poxa, se eu coloquei em contato com uma neutra, não é natural que parte da carga saia dela? Se ela perder uma parte de sua carga, a voltagem dela vai continuar igual? Não, né? Porque voltagem depende da carga, se a carga mudou, a voltagem vai diminuir. Ficou falso. Então ficamos com 28. Então, pessoal, ó, vocês me perdoem só porque eu me enrolei um pouquinho nessa aqui, eu não fui muito didático. Eu mirei aquela ali, né? E na hora que terminei eu vi que eu estava fazendo aquela prova lá, certo? Mas não jogamos fora. Inclusive conseguimos então agilizar a 0,1. Aí depois eu vi, não, mas eu quero a relação entre as cargas e os raios após o contato. É só lembrar que as voltagens são iguais. V de uma igual ao V da outra. Cortou os Ks, achei a relação. Show de bola. Então a mais delicada é a 0,1. A 0,1 merece atenção, porque deu bastante trabalho fazer a prova matemática. Mas intuitivamente nós temos provado, né? Intuitivamente nós conseguimos uma prova. Tu vê então no vestibular, eu não esperava que o aluno tivesse que fazer toda essa conta para ver que aquilo ali é falso. Eu esperava que ele pudesse usar um pouco de bom senso e verificar que não faz sentido aquela 0,1. Muito bem. Aliás, ó, vamos entender por que isso aqui funciona quando os raios são iguais? Vamos entender? Essa esfera tinha 10 volts. Tem uma outra idêntica ali, só que neutra. Quando eu encostar um fio uma na outra, estas cargas vão se dividir igualmente, não vão? Então vai ficar 5 volts para cada uma. E 5 mais 5? Então realmente, né? A única possibilidade de eu pegar duas esferas, uma neutra e outra com uma certa voltagem, encostar uma na outra e a soma das voltagens após ser igual à voltagem inicial, só se as duas esferas forem iguais e uma estiver descarregada. Aí ocorreria aquele fenômeno.
Show de bola. Então, intuitivamente, confirmamos mais uma vez a 01. Ótima questão da UFSC. Vários detalhes aí que foram discutidos sobre eletrostática. Vamos para a próxima. Quem é que ainda não pediu nenhuma?